730 kHz. Rádio Sagres, Goiânia, Brasil. Em Goiânia, 1h02. Agora na Sagres, o time que vai levar a torcida de todos os brasileiros rumo à Rússia. Você está escalado para fazer parte do nosso time, rumo à conquista do Hexa. A caminho da Copa, Rádio Sagres. Olá, torcedor, torcedora, sejam muito bem-vindos à Rádio Sagres 730. Estamos todos a caminho da Copa. Hoje, sexta-feira, 8 de junho de 2018. Eu sou Vinícius Tondolo e você fica comigo na edição de hoje do A Caminho da Copa. Um programa muito especial, claro, já respirando Copa do Mundo. Estamos na contagem regressiva e já com a equipe espalhada em vários cantos do mundo para acompanhar o principal evento esportivo mundial. Faltam 6 dias, só 6 dias para a Copa do Mundo. E a Sagres 730 está no clima da principal competição de seleções. Na Rússia, Goiás marca presença. Cada lance chega ao vivo pra você. Vem com a Sagres 730. Ouça e sinta a emoção do futebol. O melhor time da comunicação. Entra em campo com um show de informação. Vem com a Sagres 730. Ouça e sinta a emoção do futebol. Vem com a Sagres 730. Ouça e sinta a emoção do futebol. Brasil! Ouça e sinta a emoção do futebol, como diz o nosso jingle, ligado na Rádio Sagres 730, a tradição que você conhece, num novo jeito, com um novo com sotaque goiano, com inovação, com detalhes, jeito diferente de falar de futebol, de esporte, você confere aqui na Rádio Sagres 730. Estamos lado a lado com a seleção brasileira desde o dia 21 de maio. Rafael Bessa, que esteve na semana passada com a seleção brasileira na Granja Comari, em Teresópolis, acompanhando a primeira parte dos treinamentos. Rafael Bessa, que embarcou hoje, já postou em suas redes sociais. Com a bandeira do Brasil, está a caminho da Rússia e é mais um integrante da nossa equipe a embarcar para a sede do Mundial. E de acordo com a Natália Freitas, o Rafael chegou de que jeito, de que forma no aeroporto e partiu rumo à Rússia? Esbaforido, derrubando as malas alheias, atrasado. Atrasado, com certeza. Esse é o melhor jeito do Rafael Bessa. E a partir de agora, Thiago Rabelo já está em Londres desde o início da semana, desde a semana passada. E agora chega a vez de Thiago Arantes, já na Áustria, acompanhando toda a movimentação, já aguardando a seleção brasileira para mais um amistoso nesta preparação. A seleção fez seu último treino na Inglaterra na manhã de hoje. E para a terra da rainha, que vamos com Thiago Rabelo. Você trouxe uma informação hoje na Hora do Esporte que é assunto não em Goiânia, não em Goiás, não no Brasil, nem na Espanha, mas no mundo inteiro, em todas as línguas. O assunto é um só. Seja muito bem-vindo ao A Caminho da Copa, Thiago Rabelo. Parabéns pelo trabalho, pela informação desta negociação, desse interesse do Real Madrid pelo Tite. Caminho da Copa, e a notícia é essa, né? Técnico Tite foi procurado pelo Real Madrid. O técnico não abriu negociação, disse que é um sonho, mas que só vai conversar com o clube espanhol após a Copa do Mundo. É uma postura bem interessante, né, Vinícius? Até porque, como o Tite falou,
é um sonho. E todo mundo sonha com o principal clube do futebol mundial. Até o Maurício Pochettino disse, é impossível dizer não de cara para o Real Madrid. O Maurício Pochettino, que também foi sondado como um possível treinador para o Real Madrid, e ele falou isso. Maurício Pochettino, que é estrela, um técnico badalado do futebol europeu, trabalha no Tottenham, e o Tite soltou a mesma palavra. É um sonho trabalhar no Real Madrid, mas o Tite está focado na Copa do Mundo e só vai abrir negociação com o clube espanhol após a Copa do Mundo. Muito bem, Thiago Rabelo, direto de Londres, acompanhando a seleção brasileira. Ele que trouxe a informação em primeira mão para você, ouvinte da Sagres 730, que repercute em todas as grandes redes nacionais de televisão, repercute nas redes internacionais de televisão e, claro, em todas as línguas. Inclusive tem até uma postagem de uma rede árabe dando os créditos à 730, dando os créditos à Sagres 730, e que quando a gente puxou no Google Translator para a tradução, apontava o cruzeirense Thiago Rabelo. Não foi bem isso, né, Vinícius? Não foi bem isso. Falava torcedor do maior de Minas, aí confundiu com o Cruzeiro. Na verdade, é o RT, o maior clube de Minas Gerais. Tá certo, Thiago Rabelo, ele que é a atração do nosso 8º capítulo da série Tô na Copa. Você pode acessar sagresonline.com.br/Copa do Mundo /Tô na Copa. Você encontra as versões, as edições da nossa websérie contando a história, a trajetória de cada um dos integrantes da nossa equipe que estão acompanhando de mais perto, com maior proximidade, a Copa do Mundo FIFA 2018. E o Thiago Rabelo conta as suas histórias, fala um pouco sobre o seu início de carreira nesta edição número 8, mais uma edição imperdível da nossa produção online, das nossas plataformas digitais, que você encontra tanto no sagresonline.com.br/Copa do Mundo, quanto em nosso canal no YouTube, Sagres 730. Você confere na nossa playlist Tô na Copa a história, a trajetória de todos os nossos integrantes, inclusive Natália Freitas já esteve, né? Já foi atração do nosso Tô na Copa. A edição de ontem contou um pouco da Monara Marques, e hoje, 8 da noite, temos mais um episódio. O episódio de hoje conta a história do nosso comentarista de arbitragem, Fabrício Vilarinho. Assim como a seleção brasileira saiu de Londres a caminho da Áustria e é para Viena que vamos com o nosso correspondente internacional, Thiago Arantes. Seja muito bem-vindo ao A Caminho da Copa, Thiago. Que responsabilidade assumir a seleção depois de uma informação que mexe com a seleção, que mexe com o mundo do futebol. Grande abraço, Thiago Arantes. Fala, Vinícius, tudo bem? Eu falei exatamente isso pro Thiago Rabelo. Falei, a seleção foi embora de Londres, o Thiago Rabelo vai direto pra Rússia, né? E a bomba caiu no meu colo, né? Então sou eu que vou ter que cobrir a seleção brasileira, com todo mundo querendo saber como que a Sagres 730 conseguiu essa informação, quem foram as fontes, todas aquelas perguntas que jornalistas e entrevistados costumam fazer para um jornalista de um meio de comunicação que consegue uma informação como essa, né? O mérito é todo do Thiago Rabelo, mas eu já falei isso para ele, então eu posso falar aqui no ar tranquilamente. Ele jogou a bomba no meu colo. Amanhã, certamente vários companheiros vão perguntar, né, sobre essa reportagem. E você achando que a bomba que você ia receber era só a honra de falar o sobrenome do técnico da Áustria, hein? Pois é, né? Essa bomba aí a gente vai deixar pro narrador. É o Ronair ou o Sérgio que vai fazer o jogo domingo? Ronair Mendes. Ronair Mendes será agraciado com a tarefa de pronunciar várias vezes o nome do técnico da seleção da Áustria, nosso amigo Franco. O Franco, inclusive, você ouviu no fundo,
Tiago Arantes, a risadinha do Thiago Rabelo, ele te ouve, ele que passou essa bomba, né, pra você acompanhar a seleção, e amanhã tem entrevista do técnico Tite, não é mesmo? É isso, amanhã é entrevista do Tite e é aquela história, se não for nem a primeira nem a segunda pergunta, tem que ser a terceira, né, Vinícius? Acho que não dá pra não perguntar sobre esse assunto pro Tite amanhã. E outra vez, né, o Thiago Rabelo deixou pra mim, né, da minha primeira cobertura dessa preparação da seleção brasileira, a primeira pergunta que eu vou fazer pro Tite, certamente vai ser sobre esse assunto, porque quando acontece esse tipo de notícia, geralmente é o meio de comunicação que deu a notícia o que faz a pergunta a respeito, né, o que põe o dedo na ferida. Então, amanhã estaremos lá para saber da boca de Tite o que está acontecendo entre ele e o Real Madrid. Só mais uma grande repercussão. A sua pergunta vai repercutir tanto quanto a informação trazida pelo Thiago Rabelo hoje com exclusividade aqui na Sagres 730. Falamos de Londres, estamos na Áustria, agora vamos para a Rússia. Já estamos no maior país em extensão territorial do planeta. E é pra lá que vamos. Dobrevitia pra você, Monara Marques. Olá, Tôndolo. Boa tarde a todos, pra vocês aí. Boa noite pra mim. Em um dia muito especial para a Sagres 730. Afinal, não é sempre que se consegue um furo desses, principalmente em tempos de fake news, em tempos de notícias pulverizadas, quando dificilmente as pessoas dão os créditos a quem de fato conseguiu checar, conseguiu essa exclusividade. Foi o caso do Thiago Rabelo, com maestria, ele está atrás dessa notícia já tem um bom tempo. E o que a gente escuta aqui no IBC são só brincadeiras, né? Parabéns, gente, vocês acabam de comprometer a Copa do Catar, né? Visto que daqui 4 anos a expectativa era que o Tite estivesse no comando da seleção brasileira, e aí essa notícia se confirmando, a ida dele para o Real Madrid, pode ser que não aconteça. Claro, são brincadeiras, mas pra gente não é brincadeira não. A gente mostra que a Sagres veio para fazer uma cobertura realmente diferenciada. São vários os veículos de comunicação do Brasil e do mundo, como você já mesmo destacou, Tôndolo, que acreditam a Sagres 730, e a gente faz o mesmo, principalmente em relação ao trabalho do Thiago Rabelo, né? Todo mundo muito empenhado, um trabalho em conjunto. O Thiago Arantes já está esperando a seleção brasileira em Viena, já com essa bomba, mas é uma bomba legal porque todos ganham. Quem não quer, né, ver um técnico de uma seleção brasileira cogitado em um dos maiores clubes do mundo, né? A Espanha se movimenta, o Brasil se movimenta. Vamos dar trabalho pro Vinícius Rodrigues, que é o assessor de imprensa, né, o diretor de comunicação da CBF, e a gente espera que essa seja só a primeira, né, de outras grandes notícias que a gente traz em primeira mão para você que é torcedor, para você que faz parte da nossa audiência diária, e é também uma chance da gente conquistar novas audiências, porque o trabalho está grande, o trabalho está responsável, o trabalho tá de excelência, assim a gente pode dizer, Tondo. Com certeza, Monara Marques, agora fiquei chateado que você não me respondeu. Dobrevitia. Deixa eu gastar meu russo por aqui, Tôndolo. Mas de qualquer forma, spassiba. Você foi muito gentil da sua parte. Monara Marques, direto do IBC, direto de Moscou. Nosso escritório, toda a nossa estrutura montada para transmitir, para trazer todos os detalhes da Copa do Mundo Rússia 2018, e a nossa equipe espalhada. Rafael Bessa. Ô Monara, Rafael Bessa chegou no horário hoje, você acredita? Se é no horário já é bom, né, Tôndolo? O duro é quando não é no horário. Então eu fico feliz que o Rafael Bessa já esteja embarcando para nos acompanhar aqui nessa cobertura. O espaço já está reservadinho para todos os jornalistas, só estão faltando os responsáveis pela parte de produção de conteúdo. A gente recebe todos de braços abertos para poder fazer mais um grande trabalho aqui na Rússia, o Tôndolo. Combinado. Monara Marques falando direto de Moscou, lembrando que Thiago Rabelo já segue para Moscou, Rafael Bessa já segue para Moscou, e a nossa equipe
já se organizando e depois se espalha dentro da Rússia, acompanhando toda a movimentação do Mundial. Há 6 dias da Copa do Mundo, a equipe Sagres já está espalhada. E aqui comigo no estúdio está Natália Freitas, ela que está empolgadíssima com esta notícia. Ficou muito feliz com a notícia de que o Tite pode ir para o Real Madrid. Não é mesmo, Natália? Mais feliz que eu, acho que só o Marcelo e Casemiro. Pensa que legal. Tá feito, estão feitos. Eu né? acho que se o Tite for, será que dá uma forcinha pro menino Ney pintar lá no Real Madrid? Aí sim eu ficaria feliz. E agora sim, aproveitando desse embalo, hoje eu tava lendo o blog do Ronair Mendes e ele coloca as 9 razões para acreditar no título da seleção brasileira no Hexa. É um texto com o melhor estilo Ronair Mendes. Imperdível o texto, comparando 2002 com 2018. Eu acho que muitas coincidências. O melhor item é o último. É o último, né? O Pasqueta amou esse item aí. O Pasqueta adorou esse item. Quem ficou curioso, é só acessar lá, sagresonline.com.br. Tem o blog do Ronair Mendes. Ronair Mendes trouxe detalhes, curiosidades, 9 razões para acreditar no Hexa do Brasil em 2018, comparando 2002 com 2018. Você confere lá, você vai saber por que você precisa acreditar no Hexa do Tite, do Neymar e de todos os jogadores da seleção brasileira. E agora a dúvida, qual é a enquete de hoje, hein, Natália Freitas? Enquete lá no Twitter, @sagres730, e não podia ser diferente, né, Vinícius? Nossa enquete com o Tite sendo o personagem principal. A pergunta que tá lá no nosso Twitter é a seguinte: Tite está certo em querer aguardar o fim da Copa do Mundo para negociar com o Real Madrid? Quem quiser participar, quem quiser deixar a sua opinião, é só acessar o @sagres730 no Twitter, na nossa live no Facebook, Rádio 730, ou também mandar a sua opinião no nosso WhatsApp, 984001757. Então, Tite está certo em querer aguardar o fim da Copa para negociar com o Real Madrid. Esta é a nossa enquete de hoje, sim ou não? Porque a de amanhã eu tenho certeza que vai ser Cláudio Tencati, Ney Franco ou Emerson Maria. Quem deve substituir Tite na seleção brasileira após o Hexa? Aí sim, hein? Enquete no ar sobre o Tite, assunto do dia no mundo esportivo, e essa notícia e como a notícia repercutiu por aí em Londres. Hein, Thiago Rabelo? Verdade, Vinícius Tondolo. A notícia o telefone toca muito agora, né? Muitas mensagens, o pessoal querendo saber, e qual a dica, o que tem de fazer? Eu falei, as notícias estão aí, fonte não se revela, mas procurei boas fontes para apurar essa informação. Até passei para o Thiago Arantes, acho que na terça ou na quarta-feira, falei assim, vou te dar uma bomba. Ele, qual foi? Eu falei, tô com a informação que o Tite recebeu proposta do Real Madrid. E essa informação que eu tenho, essa fonte que eu tenho, ela é muito boa. Eu tô procurando agora outros caminhos para confirmá-la. Aí ele, já soltou, né, aquela questão, vou ter problemas em Viena. Agora, hoje sim, eu consegui fechar os pontos dessa informação para trazer aqui para os ouvintes da Sagres 730. E essa é a informação, né? O Tite só vai abrir negociação com o Real Madrid após a Copa do Mundo. O que pode ser até tarde, né, Vinícius? Porque o Real Madrid, todo mundo sabe da grandeza que o Real Madrid tem, pode ser que ele então não queira esperar o Tite, busque um novo treinador para já iniciar o planejamento para a próxima temporada. Lembrando que o Real Madrid é o atual tricampeão europeu, é o clube mais badalado do mundo, é o clube com mais dinheiro no mundo, pode comprar quem quiser no futebol internacional. E aí fica essa questão, esperar ou não o Tite? E essa confirmação, né, essa negociação, o Real Madrid só poderá ter a partir do dia 15 de julho, que é o dia da final da Copa do Mundo, e a gente espera que o Brasil esteja lá disputando essa decisão e quem sabe o Tite possa garantir o hexacampeonato antes de rumar para o Real Madrid. O Thiago Arantes achou que ia para a Áustria, e eu tô aqui com o meu celular porque eu não consigo falar o nome desses pratos.
mas tem o Leberkasemel, o Weiner Schnitzel, o Gulasch Mitzel Knödel, o Jause, o Currywurst, o Bratwurst. O Thiago Arantes achou que ia pra Áustria pra comer esses pratos. Passear. Olha, Vinícius, pra falar a verdade, a minha primeira refeição aqui na Áustria foi uma belíssima pizza de pepperoni. Eu nessas viagens com Bratwurst, Schnitzel, Padelwurst, não sei o que, eu não costumo arriscar, principalmente no primeiro dia. Já tive problemas em final de Champions League na Alemanha por causa disso, então pelo menos o primeiro dia eu deixo o estômago ir, vou comendo coisas que eu estou acostumado a comer. Acho que no dia da despedida, depois do jogo, vou até provar esses nomes aí que parecem a escalação da seleção da Polônia, né, na verdade. Mas, enfim, ainda não provei. O que provarei amanhã, sem dúvida, é o olhar penetrante de Tite pensando como vocês descobriram essa história, né? Isso eu vou provar amanhã, sem dúvida nenhuma. E, Thiago, você mora na Espanha. Qual é a repercussão disso em Barcelona? Dessa informação importante, em Barcelona não, na Espanha, em Madrid. E você acha que o Tite seria uma boa pro Real Madrid? O Tite tem a cara do Real Madrid? Olha, a primeira pergunta, né? A repercussão de qualquer notícia sobre treinador do Real Madrid é sempre muito grande, né? Principalmente pelo Zidane saindo como saiu. Logo depois que o Thiago Rabelo publicou no Twitter, enfim, que publicamos também no site da Sagra 730, a matéria, a reportagem, alguns amigos vieram falar, meu telefone também, não tanto quanto do Thiago Rabelo, mas meu telefone também deu as tremidinhas dele aqui, e muita gente querendo saber, enfim, de onde saía a história, muita gente falando, olha, faz total sentido, tem muito a ver. Eu também comentei com alguns amigos que têm relações próximas ao Real Madrid, pra gente ver se a gente consegue avançar um pouco mais também na descoberta aí, se consegue descobrir algum ponto a mais. Então, assim, é uma notícia que sempre tem muita repercussão. Tudo que é relacionado ao Real Madrid tem muita repercussão. E a escolha de um técnico de um time que vem de ganhar 3 Champions Leagues consecutivas é algo bem forte, né? É algo que domina bastante o noticiário. Não tem a menor dúvida que durante o dia e amanhã os jornais de Madrid, os jornais de Barcelona vão começar a ir atrás dessa história também, a tentar recuperar terreno aí e tentar descobrir aí coisas novas com respeito a isso. Quanto ao Tite no Real Madrid, o Evandro Gomes me fez uma pergunta parecida, né, no Debates Esportivos há pouco, e eu acho que sim, eu acho que o Tite tem... Não é questão de dar certo ou não, né? Dar certo ou não é muito subjetivo, é muito complicado a gente falar. Mas o Tite tem muitas condições de dar certo em alguns times europeus, né, atualmente. No Barcelona, por exemplo, eu acho que talvez não. Porque o Barcelona é um clube que historicamente é muito amarrado a um estilo de jogo, a uma maneira de jogar futebol, e o Real Madrid não é. O Real Madrid dá uma autonomia maior para os técnicos. E nos últimos anos, o Real Madrid teve como grande referência de treinador e de sistema o Carlo Ancelotti, né? O Carlo Ancelotti foi para o Real Madrid, conquistou títulos no Real Madrid, enfim. E depois chegou o Zidane, o Ancelotti conquistou a Champions League, né, no Real Madrid. Depois chegou o Zidane, que era auxiliar técnico do Ancelotti, não mudou muito o jeito do time jogar, enfim, então o Tite tem essa referência do Ancelotti muito forte. Eu já vi entrevistas dele em que ele falava que prefere jogar um time como o Ancelotti do que um time como o Guardiola, prefere ter aí 2, às vezes 3 jogadores de contenção no meio campo para recuperar a bola e sair rápido. Não gosta de ter aquele time que fica dominando posse de bola e tocando a bola no campo de ataque tanto tempo. O Tite é um treinador de característica mais vertical, né, como se costuma dizer. Então, ele tem muito a ver com o Ancelotti, tem muito a ver com o que foi o Zidane no Real Madrid. Então, acho que nesse aspecto tático, no aspecto técnico, poderia sim dar muito certo. Aí entra a questão de vestiário, questões de bastidores, né? O Tite, ele se demitiu, né, de um dos times que ele treinou nos Emirados, porque o Príncipe quis escalar um jogador. O Florentino Pérez, no Real Madrid, não chega a tanto, mas ele também tem uma força muito grande em decisões, não de escalações, mas de contratar jogadores, enfim. O Tite teria que ser muito habilidoso
para conseguir, no caso, obviamente, de ele avançar nessas negociações e de ser o técnico do Real Madrid no futuro, ele teria que ser muito habilidoso nesse trato com dirigentes, com jogadores. Se o Cristiano Ronaldo fica por lá, você tem o Sérgio Ramos, você tem aí nomes fortes de vestiário também. Então, ele teria que ser muito habilidoso com pessoas, uma coisa que ele é. Uma coisa que o Vanderlei Luxemburgo e o Luiz Felipe Scolari, os dois últimos técnicos brasileiros que treinaram grandes equipes do futebol europeu, não foram, né? O Luxemburgo teve um problema com o Florentino Pérez, não completou nenhuma temporada, e o Luiz Felipe Scolari teve problemas com o auxiliar técnico dele, que era inglês, enfim. Depois chocou-se com o Drogba, que era na época o jogador mais importante do Chelsea. Então, acho que a questão tática do Tite, as referências táticas que ele tem, a maneira dele enxergar o futebol, aliados à gestão de pessoas, a maneira como ele se move nos bastidores, dão a ele boas condições de ser um técnico de sucesso na Europa, digo na Europa em geral. E como a gente está falando do Real Madrid, também isso se aplica ao Real Madrid. Tiago, o Real Madrid tem um museu, né, eu tive já o prazer de conhecer esse museu lá no Santiago Bernabéu, e eles destacam muito os estrangeiros que já vestiram a camisa do Real Madrid e já treinaram. O Vanderlei Luxemburgo é o último brasileiro. Teve outro brasileiro, eu tô tentando puxar na memória aqui, teve outro brasileiro que já defendeu, que já comandou o Real Madrid? Olha, pela memória não, não, acho que né? não. O Luxemburgo, o Tite seria o segundo. Posso estar errando muito, mas acho que não. O Luxemburgo foi o primeiro, sim. O Evaristo, ele jogou no Na verdade Barcelona. É que existe muito pouca tradição de brasileiros treinando times e seleções, né, mundialmente, assim. Talvez pela barreira do idioma também. Por questões táticas, durante muito tempo o futebol brasileiro foi um pouco ilhado com relação aos outros lugares, né. A gente tem algumas referências, por exemplo, o Jair Pereira foi técnico do Atlético de Madrid nos anos 80, o Parreira treinou o Valência, né, também, depois da Copa de 94, até levou com ele o Salenko, que foi o jogador da Rússia, que foi artilheiro da Copa, e o Salenko não fez absolutamente nada no Valência. O Luiz Felipe Scolari teve uma carreira grande. O que a gente tem muito é técnico brasileiro indo para a Ásia, indo para o Japão, mas realmente nos grandes times europeus as referências são bem poucas. E se a gente olhar técnicos argentinos, por exemplo, para ficar num país que tem mais ou menos as mesmas condições futebolísticas e sociais, muitas vezes, enfim, e geográficas do Brasil, embora o idioma ajude muito, mas os argentinos estão dominando, né? Os argentinos dominam o futebol europeu, pode-se dizer assim. O Héctor Cooper foi técnico da Inter de Milão, vai para a Copa do Mundo agora com o Egito. A gente tem o Simeone, enfim, o próprio Di Stéfano, que era argentino, embora tenha jogado com a seleção espanhola, foi técnico do Real Madrid também, depois de ter sido um dos maiores craques da história do Real Madrid. Pochettino, que é técnico do Tottenham, que é um concorrente do Tite aí a essa posição de treinador também do Real Madrid. Enfim, os argentinos dominam bastante, e os portugueses, né? Se a questão é o idioma, os portugueses estão aí para provar que dá para fazer. O técnico do Irã, por exemplo, Carlos Queiroz, é português. O José Mourinho, obviamente, é a grande referência, é português. Leonardo Jardim, técnico do Mônaco, português também. O próprio Vilas Boas, que foi treinador do Chelsea. Enfim, tudo isso é adaptável. Eu acho que o Tite, se ele quiser fazer uma carreira na Europa, e aí vou até além da possibilidade de Real Madrid ou não, ele tem que se dedicar e tentar realmente colocar força nesse sentido, entendeu? Colocar os esforços dele nesse sentido. É um cara inteligente, um cara que já tem alguma noção, pelo que ele mesmo já me falou, de italiano. O espanhol acho que não é tão difícil aprender, uma pessoa que se dedique minimamente, em 6 meses está falando espanhol bem. Então, acho que se o Tite quiser... E o momento, Vinícius, parece ser esse, né? A gente pensa no Tite como técnico do Brasil em 2022, mas se o Tite faz uma boa Copa do Mundo, e uma boa Copa do Mundo com o Brasil, é sempre difícil a gente medir, mas se o Brasil chega na semifinal da Copa do Mundo e faz um bom jogo, e perde jogando bem a semifinal de Copa do Mundo, não é um trabalho ruim do Tite. A gente tem a mania de querer que ganhe sempre, mas enfim... se o Brasil chegar nas semifinais da Copa e não perder, como perdeu, obviamente, a de 2014, que apaga totalmente o fato de ter chegado na semifinal, é um trabalho bom. E aí seria um momento interessante, sim, para ele sair, para ele tentar ganhar o mercado europeu. Acho que o futebol brasileiro precisa
de técnicos em equipes grandes da Europa. Acho que passou da hora já de um técnico brasileiro ser finalista de Champions League, de um técnico brasileiro ser campeão francês ou campeão espanhol, enfim. Acho que seria um serviço de utilidade pública ao futebol brasileiro, o Tite no Real Madrid ou qualquer outro técnico brasileiro em um time de ponta da Europa. Você só esqueceu nessa sua lista do grande técnico brasileiro que já comandou a África do Sul. Grande Joel Santana. A gente falou de idioma, né? Right. Falamos de idioma, Joel Santana completamente destemido com seu inglês ao vivo para 200 países depois do jogo da Copa das Confederações. Este Joel Santana, né, foi técnico, e este, direto de Viena, na Áustria, temos Thiago Arantes. E já estamos em Goiânia, fomos para Londres, fomos para Viena, fomos para Moscou e agora vamos para São Paulo. Everaldo Marques, seja muito bem-vindo. Como repercutiu aí esta informação da Sagres 730, Tite foi procurado pelo Real Madrid. Seja bem-vindo, estamos a caminho da Copa, EV. Tôndolo, um abraço para você, pro amigo ligado em mais uma edição do A Caminho da Copa. E que bomba, né? Surge nessa sexta-feira aí, a menos de uma semana do início da Copa do Mundo e a 8 dias da estreia da seleção brasileira no Mundial, com esse interesse do Real Madrid pelo Tite. Mas, na minha opinião, Tôndolo, o fato do Tite ter dito na informação do Thiago Rabelo ao Real Madrid de que só toparia voltar a conversar depois da Copa do Mundo, acho que pode comprometer as chances do Tite de ter essa negociação se efetivando, porque o Real Madrid acho que não gostaria de esperar tanto tempo para definir um técnico, né? Imaginando que essa situação se desenrolasse, o Tite só começaria a trabalhar no Real Madrid no final de julho, né, já às vésperas aí do início das principais competições para a nova temporada do Real Madrid. Então, imagino que esse pedido de espera do Tite vai fazer com que o Real Madrid provavelmente desista da contratação do técnico brasileiro, na minha opinião, porque o treinador deve já estar comprometido, já deve estar focado, pelo menos o novo treinador do Real Madrid já deveria estar focado no trabalho para a nova temporada. Então, se fala muito na efetivação do Guti, né, que foi um jogador histórico do Real Madrid, técnico de categorias de base. Acho que se em outro momento acontecesse esse interesse do Real Madrid pelo Tite, obviamente a negociação andaria até rapidamente, afinal de contas você não diz não pro Real Madrid. Mas gostei da postura do Tite de pedir para esperar, e acho que isso, infelizmente, para ele, pensando no futuro, vai comprometer essa oferta. Acho que o Real Madrid não vai esperar até o final da Copa do Mundo pelo Tite, vai querer definir antes o nome de um novo comandante, mas o Tite fez o que tinha que fazer. O foco dele agora tem que ser a seleção brasileira, tem que ser a Copa do Mundo, e se ele fizer uma boa Copa do Mundo com a seleção brasileira, se conquistar o título, se chegar à final, fatalmente outros convites desse porte vão aparecer de times do futebol europeu. Lembrando que os técnicos brasileiros há muito tempo não realizam bons trabalhos, né, em clubes no futebol europeu. Aliás, em clubes praticamente nunca fizeram, porque o maior sucesso do Filipão foi com a seleção de Portugal, mas no Chelsea, por exemplo, ele não teve um grande desempenho. E o Vanderlei Luxemburgo foi um pouco mais do que um fiasco na equipe do Real Madrid. Então, o Tite fez o que tinha que fazer, acho que foi correta a decisão dele, e pode ser que isso tenha comprometido as chances dele de ir para o Real Madrid nesse momento, mas se fizer um bom trabalho na Copa do Mundo, outros convites de gigantes do futebol europeu fatalmente vão aparecer. Valeu, Everaldo Marques, participando aqui no A Caminho da Copa, direto de São Paulo, né? O Everaldo já ali à disposição, tendo que entrar no ar daqui a pouco. Rapidamente a gente faz o registro. Nosso narrador do Hexa, ele que se une a Ronair Mendes para buscar, para narrar, para trazer as emoções de mais uma edição da Copa do Mundo. O assunto de hoje é esse: a informação da Sagres 730, de Goiânia para o mundo. Informação de que Real Madrid tem interesse em Tite para a próxima temporada. E daqui a pouco a gente vai repercutindo mais sobre esse assunto. Inclusive, na sequência, nós temos o Lendas da Copa. E hoje nós vamos falar de um jogador que brilhou com a camisa do Real Madrid. Não saia daí. O A Caminho da Copa volta já. Você está ouvindo A Caminho da Copa. Mais um golaço da sua Sagres.
Rádio Sagres, 730 AM. Agora um poema que eu escrevi sobre onde eu moro. Minha casa tem palmeiras, mangueiras, jabuticabeiras, abacateiros, goiabeiras e laranjeiras onde canta o sabiá. Ô, João, esse é um poema de Gonçalves Dias. Não, professora. Na terra do seu Gonçalves só tinha palmeiras. A minha foi reflorestada, tem tudo. Florata Condomínio Florestal, o único com agrofloresta. Descubra um novo jeito de viver em harmonia com a natureza. Lotes a partir de 2.000 metros quadrados, na saída para Nova Veneza. Realização Biapol Urbanismo. Vendas Urbis RT 4013-4000. A Manco facilita qualquer obra. Jovem gafanhoto, quebra a parede, conserta a parede. Mas, mestre, eu tô quebrando parede há 2 anos. Não discuta, quebra a parede, conserta a parede. Mas, mestre... Já não pedi faixa vermelha? Eu tô usando. Olha o meu kimono. Não esse faixa vermelha. Tô falando faixa vermelha da Manco Super CPVC Flowguard, né? Não erre na obra. Peça o da faixa vermelha, com 50 anos de garantia. Ah, melhor. Ô, Central, fala aqui com o IBC. A Manco! Rádio Sagres, 730 AM. NET, Samed Multisaúde, TNT, Itaipava, Ótica Fujioka, Tintas Imperial e Banco de Patrocínios apresentam Arena Santa Fé. Brasil! Domingo 10 de junho, a partir das 2 da tarde, na Santa Fé Hall. E na inauguração tem Brazuca, Open Bar completo e MC WM. Vista sua camisa, traga a galera e venha torcer pela nossa seleção na Arena Santa Fé. Ingressos com os nossos promoters. Você sonhou alto, a gente realizou. E o lançamento é neste sábado. Aldeia do Vale lá do Alto. Terrenos especiais a partir de 1.800 metros quadrados, com condições exclusivas para você apreciar toda essa beleza do alto. Aldeia do Vale lá do Alto. Natureza como só se vive aqui. Acesse aldeiadovaleLadoAlto.com.br. Realização Tropical Urbanismo. Vendas Vincer Inteligência Imobiliária. Neste domingo, às 11 horas da manhã, o técnico Tite e a seleção brasileira terão mais um teste no caminho da busca pelo Hexa. Brasil e Áustria se enfrentam 4 dias antes do início da Copa do Mundo. E o Thiago Arantes estará na Áustria, acompanhando a seleção nesse último desafio, trazendo tudo pra você aqui na Sagres 730. A única emissora do Centro-Oeste licenciada FIFA. Anota aí. É neste domingo, 11 da manhã. Brasil e Áustria. A seleção brasileira no último amistoso antes da Copa. Você só ouve aqui. Sagres 730. A caminho da Copa. Vem com a gente. Rádio Sagres. De volta aqui no A Caminho da Copa, na Rádio Sagres 730. Estamos na contagem regressiva, faltam 6 dias. 6 dias para o início do Mundial e todos os jogos, todos os detalhes, as informações, vocês conferem na Rádio 730 e também no sagresonline.com.br. Muitas curiosidades, tem o bolão da Copa. Você pode participar contra a gente. A equipe da Sagres já está escalada para fazer o bolão da Copa. E lá no site você consegue fazer a sua inscrição, escolhe os jogos, escolhe os placares e você, ouvinte, vai disputar com os especialistas, com a galera aqui da Sagres, um ranking pra gente ver quem entende mais de Copa do Mundo. Tudo isso no sagresonline.com.br/Copa do Mundo. Você confere tudo do Mundial. E agora vamos um pouco ao passado. Vamos relembrar grandes craques que brilharam em mundiais. Antes, de Viena, de voltarmos para Viena, falar mais de seleção brasileira e a repercussão da notícia de que o Real Madrid procurou o Tite, vamos ao quadro Lendas da Copa. Antes de repercutir todo esse material, de ainda acompanhar mais detalhes desta movimentação, vamos à nossa produção de Ronair Mendes, o Lendas da Copa.
E chegou a hora de relembrar mais um craque muito importante para a seleção brasileira. Lendas da Copa. Os personagens mais marcantes de todas as Copas do Mundo, agora na Sagres. Lendas da Copa. Ronaldo Luiz Nazário de Lima, o Ronaldo, ou o Ronaldinho. Ronaldinho, número 9! Um dos mais brilhantes atacantes goleadores do futebol mundial. Um orgulho brasileiro que se tornou Ronaldo, o fenômeno. Eleito o melhor jogador do mundo da FIFA por 3 vezes, 96, 97 e 2002. Ronaldo, cadê você, guri? Nasceu no dia 22 de setembro de 1976, no bairro de Bento Ribeiro, no Rio de Janeiro. Seu sonho de garoto era jogar no Flamengo, mas não tinha dinheiro para pagar as 4 conduções para treinar no Clube da Gávea. Por isso, iniciou no São Cristóvão, que além de mais perto de sua casa, o clube ainda aceitou pagar suas despesas de transporte. Existe um grande equipo em la ciudad que vive dentro de mi corazón. Se profissionalizou no Cruzeiro e já estreou nos profissionais aos 16 anos. Era o único garoto a morar na concentração dos profissionais, devido ao grande respeito que gozava no clube pelo seu talento. É um sonho, né? Sair de São Cristóvão, dar um pulo. Seleção brasileira, Cruzeiro. Bastante importante para mim, começando agora. O Cruzeiro, para mim, foi realmente uma passagem extremamente importante, onde eu pude elevar o meu nível, elevar a minha condição física, através de um bom acompanhamento. Ronaldo estreou na seleção brasileira em março de 1994, em amistoso contra a Argentina. Chegou com todas as boas referências, depois do grande sucesso que fez nas seleções de base do Brasil. Em 1994, aos 17 anos, foi convocado pelo técnico Carlos Alberto Parreira para a Copa dos Estados Unidos e fez parte do grupo que levantou, depois de 24 anos, o tetracampeonato mundial de futebol. Ronaldo era o jogador mais jovem daquela Copa. A seleção brasileira passou a ser a casa de Ronaldo, que ganharia nos próximos anos a Taça Umbro diante da Inglaterra em Wembley e a Copa América da Bolívia em 1997. Ronaldo já era figurinha carimbada e seus gols pela seleção constantemente ganhavam as páginas pelo mundo. 1998 prometia ser a Copa de Ronaldo, que marcaria muitos gols importantes na linda campanha do Brasil na França. Mesmo sofrendo com dores e contusões, durante o torneio era tratado através de analgésicos. E não foi diferente na semifinal, no inesquecível duelo contra a Holanda, onde o Brasil empatou por 1-1 no tempo normal e passou nos pênaltis. Mas na decisão contra a França veio o inesperado. Ronaldo sofre uma convulsão na concentração, foi levado para um hospital e por pouco não ficou fora do maior jogo. Visivelmente fora de seu padrão de jogo normal, Ronaldo não rendeu, nem o restante da seleção. E um Brasil irreconhecível vê um grande volume de jogo da França triunfar por 3-0 no estádio de Saint-Denis. Chegando no estádio, então saí correndo já para falar com o Zagallo. Falei, professor, eu não tenho nada, os exames estão aqui e eu quero jogar, eu estou pronto para jogar, é você que decide. E o Zagallo, pelo que eu tinha feito na Copa, inclusive, estava artilheiro, com a vontade que eu estava demonstrando, ele falou, então tu vai jogar. Fiquei várias vezes pensando em tirá-lo, porque podia dar uma luz. Mas a verdade é que, independente do que aconteceu comigo,
A França jogou como nunca aquele jogo. Atropelou a gente em todos os sentidos e em todos os momentos do jogo. Na Itália, jogando pela Internazionale, recebeu o apelido de Fenômeno. Foi também na Inter de Milão que passou pelo seu pior momento em se tratando de contusões. Em uma de suas arrancadas costumeiras, o Fenômeno sofreu um rompimento patelar, causando comoção em todo o mundo do futebol e deixando em xeque a sequência de sua carreira. Muitos perguntavam, será que ele ainda volta a jogar futebol? Tinha operado a primeira vez e depois de 6 meses a perna não dobrava. Fui para os Estados Unidos visitar um médico, ter uma nova opinião. Ele falou que aquilo era... que não tinha jeito, que tinha que operar de novo e que com sorte eu ia caminhar bem ou dar um trotezinho pro resto da minha vida. Mandei todo mundo para aquele lugar. Olha, eu vou embora para França, voltei no médico que me operou. Estamos com esse diagnóstico aqui, vê aí o que é isso aí. Cara, não, isso aqui, esse diagnóstico, esse cara tá louco. Esse cara tá louco. Você vai para Biarritz, que é uma cidade na França, num centro de fisioterapia. Vai ficar 4 meses lá e você vai sair de lá dobrando tua perna e teu pé encostando na bunda. O primeiro mês foi de doer. Eu entrava numa espécie de gaiola que você botava uma tornozeleira com um cabo e que eu tinha que puxar para ir conseguindo dobrar o meu joelho. Então era eu puxando e eu sentindo dor, eu me torturando. E eu tinha que fazer aquilo. E puxava, e chorando, puxava e grau por grau saí de lá realmente como o médico falou. E eu fui assim, meu planejamento era diário de querer me superar. Eu achava precoce demais na minha cabeça eu largar o futebol por uma lesão. A minha motivação era muito maior do que o meu medo. A minha vontade era muito maior do que ter medo de não voltar a jogar. Então eu acreditava no amor que eu tenho pelo futebol e fazia de tudo para voltar a jogar futebol. Coreia-Japão 2002, Ronaldo é convocado pelo técnico Luiz Felipe Scolari e simplesmente arrebenta na Copa. O Fenômeno foi o artilheiro do torneio com 8 gols e só não marcou contra a Inglaterra nas quartas de final. E na decisão, a realização maior. Ronaldo fechou com chave de ouro ao marcar os 2 gols do Brasil na vitória de 2-0 sobre a Alemanha. Brasil, pentacampeão do mundo. Cleberson cortou pra dentro, tocou pra rival, deixou pra Ronaldo. Olha o segundo gol, correu, bateu e sacudiu! Brasil, 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 Brasil! Então, eu tava... o gol só veio coroar o meu trabalho, o trabalho de toda a seleção do grupo. Enfim, eu trabalhei 2 anos e meio tentando recuperar dessa lesão e hoje Deus reservou isso tudo aí pra mim e pra seleção. Eu tô muito feliz, os gols, importante pentacampeonato que a gente conseguiu. Em 2006, na Copa da Alemanha, o Brasil fazia muito boa campanha, mas Ronaldo já era criticado pelo seu porte físico mais avantajado, mais robusto, ou como o povo gosta de dizer, Ronaldo estava gordo. Mais tarde, ao encerrar a carreira, o Fenômeno revelaria um problema de tireoide, que ocasionava o ganho de peso anormal. A Copa não foi de boas lembranças para o Brasil, que foi eliminado pela França nas quartas, mas serviu para Ronaldo se tornar naquele ano o maior artilheiro da história das Copas, superando o alemão Gerd Müller, que tinha 14 gols.
O Fenômeno, contra a seleção de Gana, marcou o seu 15º. Uma enorme conquista para Ronaldo, uma grande conquista para a história do futebol brasileiro. Marca que foi superada em 2014 por outro alemão, Miroslav Klose, que marcou seu 16º gol em Copas no Brasil. Sou Ronaldo, muito prazer em conhecer, eu sou Fenômeno Ronaldo Nazário dos Campos. E quero muito agradecer a Deus por ter me escolhido no meio de tantos. Igual a todo brasileiro, eu sou guerreiro, às vezes caio, mas eu me levanto. Ronaldo marcou em toda a sua trajetória pela seleção brasileira principal 67 gols, mais 6 pela seleção olímpica sub-23. Ao todo, em sua carreira, 425 gols marcados. Ronaldo, o Fenômeno, lenda das Copas, Ronaldo do Brasil, ou simplesmente e carinhosamente para os brasileiros, Ronaldinho! Número 9! Nasci no Rio de Janeiro, alô, Beto Ribeiro, minha área, eu sou Ronaldo. Jogo na linha, 9 é minha, ninguém tá que eu vi primeiro, o artilheiro, eu sou Ronaldo. Aí o Lendas da Copa, uma grande produção, texto e interpretação de Ronair Mendes, a produção de Roberval Silva e Virley Alves, recuperando áudios inesquecíveis, essas entrevistas do Ronaldo Fenômeno e também o gol narrado do título de 2002. Esses áudios são de 2002, da história do SEDOC, da Rádio Clube de Goiânia, Rádio K do Brasil, 730 e agora Sagres 730. Mas o melhor áudio foi aquele hino do Cruzeiro em espanhol. Você vê que coisa maravilhosa. Eu vi que você se emocionou. E quem está na live viu a emoção da Natália Freitas no momento em que ouviu a versão em espanhol do Cruzeiro. Você pode conferir daqui a pouco, né, o Lendas da Copa no nosso SoundCloud e também no nosso site sagresonline.com.br. Vamos com conexão para Londres. Thiago Rabelo, você vai encerrando aí a sua cobertura em Londres com chave de ouro e já direto para a Rússia. Exatamente, Vinícius. Seleção brasileira que já foi para Viena e eu vou para a Rússia amanhã pela manhã, 10 horas, 10h25. Depois tem que dar aquela checada básica, mas é entre 10 e 10h25. E 4 da tarde, desembarco em Moscou, na Rússia, palco da Copa do Mundo, e aí é trabalho 100%, mas de olho na entrevista coletiva do Tite, que vai ter a companhia do Thiago Arantes, e mais detalhes sobre essa proposta, não é a proposta, né? Sobre a sondagem do Real Madrid, o interesse do Real Madrid no técnico Tite e quem sabe uma futura negociação após a Copa do Mundo. Vinícius. Ô Thiago, você deixou essa última informação para o último dia de trabalho, é só para querer garantir aquela folga ali para poder curtir a noite londrina, né? Hoje tem um show do Tom York, Vinícius. Eu não sei se eu vou conseguir ir para o show. Tava até falando para Monara, para o Vinícius. Consegui o ingresso de última hora. O ingresso tinha acabado em 3 minutos na vendagem. Consegui o ingresso e agora eu corro o risco de não ir para ver o Tom York, vocalista do Radiohead, que é uma banda que eu gosto muito, mas vamos tentar. Tem muito trabalho ainda, né, Vinícius? O dia corre, o telefone tá a 1000, e aí várias informações chegando, né? Então aí fica aquele trabalho de apuração para trazer mais detalhes, o passo além depois dessa notícia que a gente trouxe em primeira mão aqui na Sagres 730, mas farei o possível para daqui a pouco poder ver o Tom York aqui em Londres. Combinado. Thiago Rabelo, boa sorte, sequência do trabalho e boa viagem amanhã para Moscou. Valeu, obrigado, Vinícius. Estamos a caminho da Copa. A caminho da Copa, Thiago Rabelo, direto de Londres. Thiago Arantes, aí de Viena, grande trabalho, boa sorte aí em Viena. Una-se com o Eduardo Sartorato e que venha mais grandes produções para nós, para os nossos ouvintes, hoje, amanhã e uma grande cobertura no domingo. Tá legal, Vinícius, muito obrigado. Bom, já Sartorato foi me receber no aeroporto, né? Que Somos é isso? Grandes amigos, fazia tempo que a gente não se via.
já botamos a conversa em dia e a partir de amanhã vamos estar trabalhando juntos. Uma honra para mim poder trabalhar ao lado de um companheiro de tantas batalhas como Eduardo Santonato e cobrindo a seleção brasileira nessa fase final de preparação para a Copa do Mundo. Agora, eu acho que a gente sempre esteve, né, Vinícius? Mas agora a gente está a caminho da Copa mesmo, né? Agora já não tem volta mais, é um caminho sem volta esse que nos leva à Rússia. Ainda bem, né? Faltam 6 dias, daqui a pouco a gente vai pisar o solo do país do Mundial. Tem gente que já está pisando já, eu vou ser o último a chegar, mas já estou contando os dias para o amistoso da seleção e para finalmente começar a Copa do Mundo. E estamos a 6 dias do Mundial e a partir de agora todas as informações do Brasil você confere na voz de Thiago Arantes. Voz, texto e vídeo você confere nas nossas plataformas digitais, cobertura completa aqui na Sagres 730. E pra gente ir encerrando a edição de hoje, vamos com o Meu Momento Copa. Meu Momento Copa. Oi pessoal, eu sou o Ney Franco, técnico de futebol, atualmente dirigindo o Goiás. Em relação à Copa do Mundo, a Copa de 78, disputado na Argentina, foi a que mais me marcou. Na época eu tinha 12 anos e até hoje eu tenho assim na memória quase todos os lances daquela competição. Embora o Brasil não tenha sido campeão, alguns lances, como o lindo gol de curva do Nelinho na vitória de 2-1 contra a Itália na disputa do 3º lugar no Mundial, e foi marcante para mim. E depois daquele gol, meu sonho era ir para os campos de pelada da minha pequena cidade de Vargem Alegre e tentar imitar o Nelinho. Bom, e foi uma Copa também que marcou, né? Além da geração do Brasil, a geração argentina também, né? Com grandes jogadores que foi campeão. Ali também eu comecei a entender um pouco da rivalidade entre Brasil e Argentina, que eu acho que é um grande desafio nosso em toda a Copa do Mundo. Esse enfrentamento entre Brasil e Argentina. E eu fico aqui torcendo para que nesse Mundial dê essa final. Um abraço a todos. Este Ney Franco comanda o Goiás na Série B do Campeonato Brasileiro, mas já comandou times como Coritiba, Flamengo, São Paulo, Botafogo e com a seleção sub-20 sagrou-se campeão mundial com a seleção brasileira. E a enquete do dia não poderia ser outro tema que não este, a sondagem do Real Madrid ao técnico da seleção brasileira, o Tite, e os nossos internautas, Natália Freitas, todo mundo de acordo com o Tite? Não, de acordo com o Tite, Vinícius. O sim está vencendo com 80%. Então, 80% dos nossos internautas acreditam que o Tite fez certo em querer aguardar o fim da Copa do Mundo para negociar com o Real Madrid. Falando de ouvintes internautas, o Marcos Alves, ele mandou aqui no nosso Twitter, @sagres730. Caso seja verdade, o projeto do Real Madrid é o Neymar e o Tite seria a ponte. Eu concordo com ele, viu, Vinícius? Uma ótima perspectiva do Real Madrid, uma ótima perspectiva do nosso ouvinte, né? O Real Madrid vai para cima do Tite para conseguir trazer o Neymar, que foi tema da entrevista coletiva do Marcelo, dizendo que acredita que o Neymar ainda vai vestir a camisa do Real Madrid. E com esta informação, a gente encerra a edição de hoje do A Caminho da Copa. Mais informações você confere no sagresonline.com.br. Na sequência, você confere Tom Maior com Cecília Barcelos e Johan Germano. Estamos a 6 dias da Copa do Mundo e a Sagres 730, única emissora do Centro-Oeste brasileiro com direitos de transmissão. Brasil! O programa Caminho da Copa fica por aqui. Mas a nossa equipe continua preparada para essa super cobertura do outro lado do mundo. A Caminho da Copa, mais um programa no clima do Hexa, da sua Rádio Sagres. Bem-vindo à Rádio Sagres. ZYH 759, AM 730 kHz. Rádio Sagres.